tudo bem? Primeiramente queria dar os parabéns ao Duff por mais um aniversário, né? E dizer que é uma honra, né, ter sido convidado para falar um pouquinho com vocês sobre o Duff. Fala pessoal, beleza? Me chamo João Paulo, sou um dos atletas e fundadores do Duff Sport Clube. Nesse sábado, o Duff completa 9 anos de sua existência. Eu vou estar contando um pouco para vocês da trajetória, tudo aconteceu, os títulos e como foi o nosso passo a passo até chegar à data de hoje. Bom, passando aqui para dar os meus parabéns para a equipe do Duff. Esse final de semana completamos 9 anos de existência. Parece que foi ontem que um grupo de 5 amigos teve a ideia de criar uma equipe para poder disputar alguns jogos no final de semana e estamos aí completando 9 anos. Tudo começou com 2 amigos apaixonados por futebol que tiveram a ideia de formar um time amador de futsal aqui em São José dos Campos. Eu, que fala, João Paulo, e o Júnior, o nosso eterno gordão, como todos conhecem. Infelizmente tivemos uma baixa, né? O nosso irmão Júnior, um dos criadores, infelizmente morreu precocemente. E o Duff é isso. O Duff é o que eu falo em todos os jogos, né? É mais do que uma equipe, é uma família. Com grandes títulos, né? Lembro como se fosse hoje também o nosso primeiro título. O nosso irmão Júnior, o gordão, ele estava vivo. A felicidade dele é imensa. E a gente, todos os jogos, a gente luta e vai sempre jogar por ele e por cada um. Foi uma ideia incrível que nós dois ambos tivemos essa ideia de poder criar um time de futsal para poder jogar bola com a rapaziada, participar de campeonato, ser a diversão. Então, a minha história no Duff começa antes de eu entrar pro time de fato. Eu lembro que quem me apresentou o Wesley e o André foi o Libano. O Libano chamou para jogar um amistoso, eu cheguei lá, era contra o Duff. E os amistosos nós jogava de madrugada. Eu marcava o amistoso, era 11h30, meia-noite. Ficava até 1h30, 2h da manhã jogando bola. E foi assim que eu conheci o Duff. E aí em 2015 teve a primeira Liga Norte. Nessa trajetória, começamos no ano de 2015 disputando nosso primeiro campeonato, fomos convidados para disputar nosso primeiro campeonato no Polo do Alto Santana, onde acabamos saindo com um 3º lugar. Eu não joguei para o Duff, joguei para outro time que na época era o Fenômenos. Eu joguei para o Fenômenos. E aí, depois que acabou a primeira Liga Norte, eu acho que o Duff ficou em 3º, alguma coisa assim. Para nós foi uma honra enorme, porque para um time recém-criado, disputamos um campeonato com equipes que já estavam aí na tradição do futsal joseense. E para nós foi como se fosse uma vitória, mas serviu como aprendizado, onde nós fomos evoluindo, e no ano de 2015 fomos novamente convidados para disputar a Copa Norte e acabamos se sagrando campeão desse torneio. Aí em 2015, já nos primeiros meses que eu estava no time, era mais ou menos no final de 2015, a gente participou de um campeonato lá no Polo do Alto Santana. Eu lembro que era aos domingos à tarde, era da hora. Eu lembro que esse campeonato era o primeiro campeonato que eu disputei pelo Duff. Eu lembro que a gente não começou bem, a gente começou perdendo. E muitos times falavam que não ia nem classificar. E aí a gente conseguiu classificar, a gente foi o último time classificado. Daí veio a fase mata-mata e aí a gente deslanchou. Aí a gente foi ganhando, chegamos até a final, fizemos um jogo show de bola e a gente conseguiu ser campeão. E foi aí o meu primeiro título no futsal e pelo Duff. No mesmo ano acabou sendo uma notícia muito triste para nós. Nós acabamos tendo com o falecimento do Júnior. Ele acabou nos deixando. Ficamos felizes porque pelo menos a gente teve o dever cumprido, que ele conseguiu se sagrar campeão. Ele viu o time dele, que ele criou, sendo campeão. E pra gente não foi fácil, porque principalmente para mim que criou junto com ele essa equipe, por vários momentos pensamos em parar. Eu, Wesley
o André, o próprio Cauê, as pessoas que são da diretoria até hoje, pensamos em parar, porque nada mais fazia sentido sem ele do nosso lado, sem ele em quadra ali, treinando, nos ajudando, com a resenha que só ele tinha, com um sorriso que só ele tinha. Só que daí sentamos e vimos que não era o que ele queria. Ele queria ver o Duff voar, ele queria ver o crescimento dessa equipe. E não foi fácil. Aí foi se passando os jogos, a gente não estava dando certo, vinha derrotas, não estava conseguindo engrenar. Foi onde a gente sentou a diretoria e foi do zero. Foi onde eu tive a ideia e conversei com eles de estar chamando um treinador. Foi onde o Paulinho treinava uma outra equipe, fiz o convite ao mesmo. Que eu apresentei para ele o trabalho nosso, o que a gente buscava, que a gente queria botar o nome do Duff num patamar acima do que ele já estava. E eu fiz a proposta para ele e ele aceitou. Eu recebi um convite pelo João Paulo, na época, antes eu treinava o Clube Atlético Ciência. E eu recebi um convite do João Paulo na época para iniciar um trabalho em 2017. Nesse trabalho, quando eu cheguei no Duff, tinha muitos jogadores que assim, até jogavam bem, porém não eram ligados diretamente ao que o Duff significava e ao início do trabalho que me foi proposto. E com a chegada do Paulinho, começamos a fortalecer treinamento, amistoso, ele ganhou a garra que é o Duff e sentiu o Duff dentro dele, ele viveu isso, vive até hoje. Eu entrei no Duff ali meados de 2014, 2015, eu não lembro certo a data, mas foi por indicação do Hudson, né, que trabalhava comigo na época e trabalha até hoje, né, e aí nesse tempo que eu tive no Duff, a gente, né, ganhou títulos, deu muita risada, né, se divertiu muito, competiu, se divertiu também, né, passamos momentos bons, momentos ruins. Quando começamos, na época, se eu não me engano, acho que foi em maio de 2017, nós até participamos de um campeonato, porém nesse campeonato que nós entramos, foi assim, parecendo uma chacota, sabe? Então assim, apanhando tudo quanto é lado. Fizemos num grupo, primeiro jogo nós tomamos de 7-2, o outro de 7-3 e empatamos o último jogo 3-3. Então fizemos apenas um ponto nesse grupo e lógico ficamos desclassificados depois do campeonato, nem sei quem foi campeão. Mas a partir daquele momento eu percebi que precisava de uma reestruturação. E nessa reestruturação de 2017 para 2018, foi muitos jogadores que saíram, que entraram e deu uma boa visibilidade para o Duff. E isso para mim foi importante, aí que mexeu muito com a história, o carinho que eu sinto hoje pelo Duff. Então foi um início de história muito bonito, muito bonito. E aí, daí a gente continuou jogando, continuei no time, foi saindo jogador, foi entrando jogador, mudou um pouco o elenco, e assim foi. E foi uma sequência, eu sei que no início de 2018, até hoje, se não me falha a memória, em janeiro de 2018, nós fizemos uma sequência, se eu não me engano, foi de 15 ou 14 jogos sem perder. Fui direto, só vitória e no último nós tivemos um empate. O Duff, vale só um adendo, em 2018, em fevereiro de 2018, eu fui assaltado, roubaram o meu carro. E o Duff ele se uniu tanto a meu favor que em 2018 muitas pessoas que ali e hoje até estão ainda no Duff me ajudaram até financeiramente, me ajudaram muito, até me recompondo o que eu perdi. Então eu sou muito grato ao Duff por isso. E aí um pouco mais adiante nós fizemos muitos treinos, nós não participamos de outro campeonato em 2018. Nós fizemos muito treino, foi muito treino, muita luta, muito suor, foi até
O Jorge, que depois até no começo da Copa Norte, ele acabou se contundindo, ficou acho que alguns meses parado e acabou, coitado, que até ficando fora, mas participou se eu não me engano, foi 2 primeiros jogos da Copa Norte daquele ano. Mas o que mais me marcou, acho que foi o momento da minha lesão, né, durante a Copa Norte, que eu joguei a fase ali primeira fase, né, e durante a primeira fase, não na Copa Norte, mas num amistoso, acabei rompendo os ligamentos do joelho, e para mim foi um momento muito difícil, né, ficar tanto tempo parado e vendo ali o campeonato acontecendo e não podendo ajudar, né, de dentro do campo, da quadra no caso, e foi muito difícil, mas assim, eu, sempre que possível eu estava lá acompanhando os jogos, né, e os amistosos também, então o Duff me ajudou muito na recuperação, né, quando aconteceu de eu me machucar, algumas vezes eu pensei, pra que eu vou continuar jogando assim, competindo, né, eu sempre fui da peladinha, continuar jogando pelado ali tá ok, né, pra mim é suficiente, não preciso ficar competindo, mas acompanhando o time, né, e o pessoal também incentivando, aí eu acabei voltando e pra mim foi a melhor coisa, não me arrependo, né. E na Copa Norte aquele ano eu lembro muito bem que nós entramos lá como chacota, porque nós já vimos de um campeonato ruim. No final foi a história aí que todos conhecem, fomos campeões invictos, com, se eu não me engano, a melhor ataque, melhor defesa, e foi top demais. E fomos novamente convidados para disputar a Copa Norte e sagramos campeões naquele ano. E para nós hoje é um dos títulos mais simbólicos e importantes, porque nós jogamos por ele. E foi jogos memoráveis, com equipes fortíssimas, uma final eletrizante que foi decidida nos pênaltis. Ali nós vimos que nós chegamos no patamar que nós queríamos, nós chegamos no auge. Colocamos o Duff na história do campeonato amador de futsal joseense. Nós conseguimos, nós vencemos, chegamos. E foi assim, continuei jogando, acho que eu joguei mais uns 2 anos no time, acho. Até em 2018. Na metade de 2018 eu tive a oportunidade de montar o meu próprio time, que era o Villagers, e eu acabei deixando o Duff. Mas mesmo assim eu saí do Duff, mas eu continuei jogando. Às vezes jogava amistoso e tudo mais assim, eu sempre estava junto com o Duff, mesmo não sendo mais do time, eu estava junto. A minha segunda passagem pelo Duff foi em 2019, que eu saí do Duff, que é um tempo parado, um tempo fora, assumi outras equipes, mas o carinho que eu tenho pelo Duff sempre foi muito grande, fui muito superior ao que eu tive pelas outras equipes. E em 2019 para 2020 eu reassumi o Duff, porém não com o mesmo sucesso, porque eu tinha alguns problemas pessoais também, que infelizmente eu tive que parar de novo a sequência de treinamento. E aí eu voltei agora no final de 2022 para 2023 e fomos campeões agora também. Em 2021, mais ou menos,
o Wesley me chamou para um torneio da igreja, que era aos sábados à tarde. Aí foi assim que eu comecei a voltar com o time, voltar a fazer parte do time. Joguei esse campeonato, eu lembro que a gente foi eliminado, eu acho, na semifinal, mas ainda consegui ser o artilheiro do time e do campeonato. Eu lembro que eu fui artilheiro do campeonato, jogando pelo Duff. E em 2022, aí sim, a gente participou dos campeonatos da igreja de novo, a gente foi campeão, se eu não me engano, 3 vezes já. A gente já é tricampeão dos campeonatos da igreja. Agora, há 2 meses atrás, no campeonato da FJU, onde o Duff é o principal campeão, se eu não me engano, esse foi o 3º título do Duff. E eu passei por outros clubes, inclusive em 2018, quando eu fui até no final de 2018, aliás, desculpa, no final de 2019, quando fui levar um amigo no Corinthians, o Joãozinho, um abraço, Joãozinho, e ele até me falou de algumas questões sobre o futsal, falou que eu estava desempenhando um bom trabalho, que o caminho era esse. Eu sou muito grato também às pessoas que passaram na minha vida referente a isso. Agora, em 2023, fomos campeões, estamos já com um projeto, já estamos com a equipe de novo em uma semifinal, isso pra gente é muito bom, e bola pra frente. E ainda assim eu não tinha voltado de fato pro time, mas aí no final de 2022, mais ou menos em outubro, mais ou menos, novembro de 2022, eu voltei de fato pro time e tô até agora. E eu voltei, logo que eu voltei a gente já participou da Copa Leste, foi agora no final do ano, que acabou agora. A gente fez um bom campeonato, a gente chegou até a semifinal, mas a gente acabou perdendo, ficamos em 4º lugar. E agora a gente está se preparando para a Copa Popular. E ao mesmo tempo estamos jogando mais um campeonato da igreja, que já estamos na semifinal. Hoje eu vejo o Duff aí como uma das principais equipes do futsal amador de São José dos Campos. Cara, o Duff pra mim é minha segunda família. Como disse, eu fiz muitos amigos lá e amigos de muitos anos. O Wesley, o André, o Libano, são mais alguns aí que eu fiz com o tempo. Nossa, muitos amigos que eu tenho nesse time. E pra mim esse time é a minha segunda família, cara. Eu sei que tudo que eu precisar eu posso contar com o time. Eu sei que qualquer um lá, se eu precisar, vai me ajudar. Então eu vejo hoje o Duff uma equipe com bastante humildade, com um aprendizado muito grande, de vivência. Alguns jogadores novos chegaram aí para agregar para a equipe. Mando um abraço aí a todos. E aí, o Duff é muito grande. O Duff eu tenho um carinho muito especial pelo Duff exatamente por isso. Se hoje vocês me perguntarem o que é o Duff para você, cara, o Duff para mim é uma realização de um sonho que se cumpriu. E é uma família que a gente criou, a gente se encontra aos domingos para jogar futebol, independente do resultado, pra gente rir, uma alegria, entendeu? E a cada dia, cada jogo que a gente entra em quadra e veste essa camiseta, a gente tá mais perto. A gente sente que o Júnior tá mais perto da gente, que ele tá ali com a gente. É o momento que a gente se encontra com ele. Então, e hoje, nesse sábado, comemorando 9 anos, não tem palavras que descrevem o amor que a gente sente por vestir essa camiseta e por representar o Duff e o Júnior até hoje. O Duff para mim hoje é muito mais do que simplesmente um clube. Nós somos muito uma família, muito ligados a uma família. E o Duff hoje ele representa um carinho muito grande. Eu tenho um carinho, uma estima muito grande pelo Duff. E além, lógico, de ser não posso dizer que eu sou o principal, mas para mim eu sou o principal torcedor do time. E assim, eu até em alguns jogos até eu fui expulso porque eu tenho um carinho tão grande pelo Duff que eu defendo muito os jogadores. Defendo muito. Então eu vejo assim, quando tá ali dentro, o jogador ele tá dando a raça e é só assim que joga no Duff.
E é com essa mesma raça que eu tô fora de quadro. Então pra mim, Duff eu defendo de unhas e dentes. Já passou várias pessoas na equipe, né? E lembro com muito coração de cada um. Hoje a gente tem um elenco fortíssimo com caras novas e antigas ainda, né? E nosso foco sempre é entrar para ganhar, né? Lógico que a gente entra para se divertir, para brincar, mas o Duff sempre entra para vencer. E lógico, com um grande auxílio do nosso técnico, né? O Paulinho, que também não foi da época da criação, mas é como se fizesse parte da família desde a criação. E é isso, é desejar longevidade para essa equipe e que a gente sempre mantém nessa pegada, nesse foco de, além de ser uma equipe, ser uma família. Sou muito grato, espero um dia aí, quem sabe, voltar, né? Espero ter deixado as portas abertas aí para quem sabe um dia a gente voltar a jogar junto. Parabéns novamente, até mais.